comentarista de mídia é um sujeito que leu alguma coisa na mídia e escreve alguma coisa que comenta aquilo no mesmo nível daquilo que ele leu. Então, a fonte de informação dele, ele faz o que o Rolf Kuntz, saudoso colega, não sei, espero que esteja vivo ainda e saudável, esse é um grande jornalista, ele chamava de autofagia. O que é autofagia? O sujeito escreve nos jornais aquilo que ele leu nos jornais. Agora, um comentarista político, ele tem que ter informação não de jornal. Ele tem que ter informação ao nível do que os grandes serviços de inteligência têm. E ele tem que poder analisar essas coisas melhor do que um analista de inteligência. Então, para isso, ele tem que ter uma formação de filosofia, de história, etc. E toda essa prática que eu estou falando. Como o pessoal não tem isso, então, isso significa que o jornalismo brasileiro não está informando mais nada para ninguém. Eu até fiz um critério. Falei, olha, quando a mentira se espalha, porque existem os profissionais da desinformação. Hoje em dia no Brasil se usa a palavra desinformação. Qualquer mentirinha se chama de desinformação. Falando, meu Deus do céu. Desinformação é uma operação técnica da mais alta complexidade, tá certo? Que visa a dar a governantes e pessoas com poder de decisão uma informação X para provocar neles uma ação X ou Y, que já está calculada pelo inimigo. Então não é qualquer mentirinha. Por exemplo, você diz, o Gustavo Moreira está fazendo desinformação. Meu Deus, o Gustavo Moreira precisaria de 20 anos de curso na KGB para ele saber fazer uma desinformação. O que ele faz é uma burrada, uma mentira pura e simples. Né? Então, quando você tem um desinformante verdadeiro, tá certo? Então, o que ele faz obedece a um plano. E você, então, nas entrelinhas, você consegue, às vezes, descobrir aonde ele está querendo chegar. Ou seja, que ação ele pretende desencadear com aquele fluxo de informações só. E esse objetivo, então, ele, por sua vez, ele é a informação verdadeira. Então, eu digo, olha, existe um critério objetivo para você medir a confiabilidade do jornalismo. O critério é o seguinte, você vê quando uma informação falsa foi disseminada, tá certo? E depois, quando ela foi desmascarada, porque às vezes o agente dá com a língua nos dentes e confessa que fez o que fez, e quanto tempo daí o jornalismo leva para corrigir o erro. E eu dei o exemplo do Ladislau Bittmann. Em 1964, esse sujeito, cidadão tcheco chamado Ladislau Bittmann, era o chefe da KGB no Brasil. Quando houve o golpe militar, ele inventou a história de que o golpe tinha sido tramado e financiado pelo governo de Washington. Ele inventou isso para desmoralizar o golpe, evidentemente. E para isso ele falsificou uma carta, ele procurou primeiro um agente da CIA no Brasil. Não havia nenhum agente da CIA lotado no Brasil. Que coisa incrível, né? O homem da KGB falou, e agora? Eu quero comprometer um cara da CIA, mas não tem ninguém da CIA. Então falou, bom, mas tem um cara do FBI. Então ele falsificou uma carta do J. Edgar Hoover, que era o chefe do FBI, para esse agente lotado no Brasil. Né? E daí isso simulava uma intervenção, simulava que o governo americano tinha tramado tudo mesmo. E espalhou-se para os jornais, todo mundo acreditou. Isso foi em abril de 1964. Quando foi em 73, 9 anos depois, ele publicou um livro, The KGB and Soviet Disinformation, em que ele contava esta operação que ele tinha realizado quando estava no Brasil. Passaram 28 anos, ninguém deu o menor sinal de querer corrigir a coisa. Daí eu publiquei um artigo na época dizendo, e o Ladislau Bittmann, o cara já contou a história toda, vocês não vão entrevistar o sujeito? Também ninguém ligou. Até hoje, a história de que o golpe começou em Washington é repetida. Então, quer dizer, confiabilidade é zero, evidentemente. Confiabilidade do jornalismo brasileiro é zero. Porque você não tem pessoas, vamos dizer, categorizadas, preparadas para exercer esta coisa de análise política. Bom, quem sabe do nosso curso saem uns 3 ou 4. Se sair 3 ou 4 habilitados a fazer isso será uma maravilha. Né? Só que para fazer isso, meu filho, você precisa passar por esse aprendizado. Que é especificamente distinto do que se aprende em universidade. Que é uma coisa, vamos dizer, para a prática da vida intelectual. E não apenas para atender os requisitos curriculares de uma carreira profissional acadêmica no Brasil. Então, nós não precisamos de mais gente formada na academia, nós precisamos de gente capaz de analisar a realidade. Até como contraste, eu dei um exemplo. Durante um tempo houve na mídia europeia
estado de pânico por causa do neonazismo, movimentos neonazistas na Alemanha Ocidental. Todo mundo falava disso a toda hora. Daí, quando unificou as Alemanhas, veio à tona os papéis do serviço secreto da Alemanha Oriental, a Stasi, e ali se via que esse movimento neonazista era tudo fantoche criado pela Alemanha Oriental para camuflar operações de terrorismo e assassinato político. Bom, daí todo mundo viu, era fake. Acabou a onda de neonazismo. Daí ninguém mais fez alarma de neonazismo na Alemanha. Né? Quer dizer, a mídia se corrigiu, ela percebeu, falou, pô, eles nos enganaram. Né? Então, todo mundo se desinteressou pelo tal do neonazismo. Mas eles se corrigiram imediatamente. Agora, e no Brasil? Né? A coisa já passou, né? Passaram-se 28 anos, quando completou 28 anos eu publiquei o artigo. Depois disso passaram mais 9 anos, não, mais 11 anos. Então, são 39 anos de engodo. Eu digo, por que as pessoas leem a Folha de São Paulo ou o Estadão? Sinceramente, eu já não entendo mais. Pode ler talvez para ler a coluna de Turf ou cotações da Bolsa, eu posso saber o horário da programação de televisão, só para isso que serve, que é um serviço público, não nego. Mas nada do que se passa na sociedade, na política, etc., nada de real chega lá. Durante quanto tempo um país pode viver assim? Vou lhes dar um exemplo. 2 coisas que aconteceram essa semana. Vou prolongar um pouco essa aula só por causa disso. Primeiro, todo mundo sabe que os estudantes brasileiros tiram os últimos lugares nos testes internacionais há mais de 10 anos. Né? Todo mundo sabe que 38% dos estudantes universitários não sabem ler nem escrever. Né? Todo mundo sabe que até o ministro da Educação é analfabeto. Ou seja, que o ensino brasileiro acabou. No entanto, outro dia teve um teste para cursos no exterior, para você fazer curso na América ou na Europa, para tirar um MBA. Os brasileiros tiraram os melhores lugares. Botaram chinês, japonês, americano, tudo no chinelo. Qual é a conclusão? Os melhores brasileiros estão fugindo do Brasil, evidentemente. Quer dizer, onde estão os bons estudantes brasileiros? Estão lá fazendo MBA, né, nos Estados Unidos, na China. Tá, né? Esses são os melhores. Então eles vão lá, eles arrasam, eles mostram que o brasileiro não é burro. Então, sim, mas esses são os que fugiram. No Brasil ninguém faz isso. Só os estudantes bons são justamente os que estão fugindo. Segunda notícia da semana. O Brasil é recordista mundial de depressões. Ora, já estuda um pouco do Victor Frankl, você vê a depressão aparece sobretudo quando sumiu o sentido da vida, meu Deus do céu. Agora, como é que pode ter sentido da vida num lugar onde as pessoas nem sabem como é a sociedade onde está, qual é a história, de onde elas vêm, para onde elas vão, não sabem nada, solta a pessoa no ar. É claro que vai dar uma epidemia de depressão. Gente, é contra isso que nós estamos lutando. É contra isso que eu preciso da colaboração de vocês. É para isso que vocês foram convocados aqui. Nós temos que fazer a nossa parte para restaurar a sanidade brasileira. E a sanidade começa com a compreensão da realidade. A realidade histórica, sobretudo. Compreensão do seu passado. Não é para ficar fazendo bonito com trabalhos acadêmicos. Inclusive, na parte final do curso, onde eu vou pedir para que vocês se dediquem a estudo de temas específicos, será muito bom se esses temas não forem coisas que têm interesse só de tipo do eu gosto muito de jogar xadrez, ou eu gosto muito de filosofia. Não, não pode ser isso. Tem que ser alguma coisa que tenha importância pessoal para você, mas que seja útil para os outros. Também esse negócio de empreendimentos culturais, né? Aqui vamos fazer difusão cultural, etc. Tem um monte de coisa de difusão cultural no Brasil. Em geral, é tudo picareta. Leu uma sugestão num artigo meu, diz, oba, eu posso ganhar dinheiro com isso aqui. Né? Então, usa aquilo como instrumento de autopromoção. Você pode medir pelo seguinte, qual é o resultado benéfico que esses empreendimentos tiveram para outras pessoas? Em geral é zero. Qual o resultado benéfico que teve para os seus autores? Grande resultado. Ficaram ricos, famosos, etc, etc. Então, são trabalhos feitos em circuito fechado, é para eles mesmos. Então, não é esse tipo de resultado que eu quero. Então, gente que vê lá o nome de um autor, fala, bom, vou contactar a família do autor, vou lá fazer lobby, etc. Cheio de gente para fazer isso, pô.
Mas essas pessoas passarão, porque a obra deles só se destina a dar um pouco de dinheiro para eles e já deu. Então, não é isso que eu quero que vocês façam. Vocês não estão aqui para isso. Aqui é um negócio de longuíssimo prazo que tem que ser baseado naquele lema do Ronald Reagan. Você pode conseguir tudo o que você quer, contanto que você não faça questão de levar o mérito. Você vê, quando eu comecei o Mídia Sem Máscara, o Mídia Sem Máscara era assim, totalmente isolado, era tão esquisito que ninguém nem entendia. Agora você tem milhares de sites que fazem mais ou menos, milhares. Tudo isso quem fez foi o quê? Fui eu. Eu e minha família. Estamos querendo algum reconhecimento por isso. Que reconhecimento? Para que serve o reconhecimento? Eu queria que as coisas acontecessem, elas estão acontecendo. Então, ou seja, obtivemos o resultado. Agora, reconhecimento. Para que serve o reconhecimento dos bandos de idiota? Eu vou querer que o Gustavo Moreira tire o chapéu para mim? Então vocês têm que trabalhar nesse mesmo espírito. Está entendendo?